Tá aí o que você queria, Direito Constitucional, aula 45. Estamos ainda no artigo 7º da Constituição, estamos falando de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Paramos, o último que nós fizemos no vídeo passado foi o inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Agora vamos para o inciso 27. Proteção em face da automação, na forma da lei. Automação aqui, você pense na robótica, né? Então você pode e deve ter uma proteção para os trabalhadores em face da automação, em face da robótica. O que hoje em dia talvez seja até um texto um tanto quanto antiquado, um texto constitucional um tanto quanto antiquado. Você sabe que existem lojas, já existem nos Estados Unidos, em alguns locais da Europa, lojas em que você simplesmente não tem uma pessoa, um ser humano trabalhando. Você abre por meio de um cartão de crédito, por meio de um QR Code, você vai e faz a compra e paga no débito, no crédito, faz o pagamento por aproximação, abre todas as portas ali, as gôndolas todas, por meio de sistemas de leitura de QR Code, código de barra, seja lá o que for. Então é um negócio que possivelmente vai chegar aqui no Brasil um dia, né? E isso não está muito longe. Mas a Constituição garante a proteção em face da automação, tá? Na forma da lei, para que você realmente não tenha, desculpe, para que você não tenha a substituição total e irrestrita e completa de todos os trabalhadores, até apareceu um negocinho aqui, né? Para que você não tenha a substituição completa e irrestrita de todos os trabalhadores por robôs, tá? Então a questão é a seguinte: deve ser feita uma lei para fazer essa proteção, tá? Inciso 28, seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador. Então quem paga esse seguro de acidentes do trabalho é o empregador, seguro contra acidentes do trabalho. Tá? Porque é lógico, né? Se você está fazendo esse pagamento, se o empregado se acidentar durante o seu trabalho, é claro que esse seguro pode ser acionado, né? Então, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então aqui algumas coisas, ó. Questões importantes. Seguro contra acidente do trabalho é pago pelo empregador. Além disso, o próprio empregador deve pagar indenização ao empregado em caso de acidente do trabalho por sua culpa ou dolo, tá? Então, dolo quando há intenção, culpa quando não há intenção, mas não houve ali mesmo não havendo a intenção, houve negligência, imprudência ou imperícia. Pensa, por exemplo, num caso de um empregado que está por muito tempo pedindo uma luva para trabalhar, ou pedindo uma proteção dos seus olhos. Ele vai lá e pede para o empregador: ó, patrão, me dá aí uma proteção para os meus olhos, tal. E chega um dia, cai uma fagulha no seu olho e ele fica cego. No mínimo, o empregador agiu culposamente, ele não teve a intenção de machucar, mas por conta da sua negligência, o empregado acabou ficando machucado. Então, seguro contra acidentes do trabalho, que vai ser custeado pelo empregador, além disso, indenização, que o empregador está obrigado a pagar quando ele incorrer, quando ele incidir, tá? Incidir ou incorrer em dolo ou culpa, tá? Então esse é o inciso 28. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes, então são direitos dos trabalhadores, né? Então ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então aqui é uma questão importante, ó. Uma questão muito relevante aqui para você, que é a seguinte: o prazo para cobrar dívidas trabalhistas é de 5 anos. Essa é a primeira informação. Então, ó, prazo prescricional de 5 anos. Então, o prazo para você cobrar, você só pode cobrar dos últimos 5 anos. Tá? Então, ó, uma coisa importante aqui, ó. Só podem ser cobradas dívidas dos últimos 5 anos. E veja, mesmo que o processo demore 20 anos, não tem problema. Você tem que entrar dentro de 5 anos. Então, hoje nós estamos no dia 23 de agosto de 2021. O que significa? Significa que eu só posso cobrar alguma coisa de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Então eu não posso cobrar nada antes disso.
tá? Mesmo que esse meu processo de 2021 termine muito lá na frente, mas eu tenho que entrar com a ação para eu cobrar, efetivamente eu preciso cobrar isso na justiça dentro, requerendo apenas os últimos 5 anos, tá? Além disso, ó, o prazo para você entrar com a ação até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Significa o seguinte, se eu for demitido hoje, eu tenho 2 anos para entrar com a ação. E sobre qual período eu posso cobrar? Ou sobre qual não, vou colocar qual, né? E qual período eu posso cobrar? Os últimos 5 anos. Então não faça confusão aqui, e por vezes quem está estudando para concurso, por vezes tem a tendência de se equivocar aqui. Então pensa só, o quanto eu posso cobrar? Quando você entrar, independente de quando você entrar, você vai cobrar os últimos 5 anos. Então, ó, quando você entrar, você vai poder cobrar os últimos 5 anos de dívidas. E dívidas aqui, entenda, salário, 13º, hora extra, seja lá o que você quiser cobrar, certo? Pois bem, então quando você entrar, você vai poder cobrar os últimos 5 anos. Então esse é o prazo prescricional dos créditos, beleza. Além disso, uma pergunta importante, até quando você pode entrar com a ação? Você pode entrar até 2 anos após o fim do contrato de trabalho. Geralmente, ou porque você foi demitido ou porque pediu demissão. Então, imagine que eu fui demitido hoje. Eu tenho ainda 2 anos para frente para eu entrar com uma ação trabalhista, cobrando o meu empregador. E o que é que eu posso cobrar? Eu posso cobrar os últimos 5 anos de trabalho, as dívidas relativas aos últimos 5 anos. Então, entenda, 5 anos é para trás. Então, 5 anos é o prazo que eu tenho o prazo prescricional, o prazo dado pela Constituição para eu cobrar dívidas anteriores. Então, prazo prescricional de 5 anos. Perfeito. Além disso, a segunda pergunta é, até quando? Porque uma pergunta é, até quando eu posso cobrar? Eu posso cobrar até os últimos 5 anos. Até quando eu posso entrar com a ação? Eu posso entrar até o limite de 2 anos do fim do contrato de trabalho. Vamos colocar aqui dessa forma, ó. Até quando eu posso cobrar? Até os últimos 5 anos. Até que data eu posso entrar com a ação? Até 2 anos após o término do contrato de trabalho, tá? Isso aqui não é óbvio, tá? Isso aqui não é exatamente tão fácil assim. Isso aqui, se você me perguntasse, um dos direitos trabalhistas mais difíceis de você entender é esse aqui, tá? Então se liga. Você tem 5 anos para cobrar para trás. Então eu entrei hoje. Até quando eu posso cobrar? Daqui para trás, sem problemas. Agora, qual é a data que eu posso entrar? Eu posso entrar hoje, posso entrar amanhã, posso entrar até daqui a 2 anos se eu fui demitido hoje, tá? Essa é a ideia do inciso 29. Inciso, a letra A e B estão revogadas, né? Inciso 30, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. É um objetivo, né? Infelizmente isso ainda não acontece, a gente ainda vê diferenças salariais de homens e mulheres, etc e tal, mas esse é um objetivo a ser perseguido pela Constituição. Então é proibida a diferença de salários ou de exercício de funções ou critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, por exemplo, imagine que você tem lá um anúncio dizendo o seguinte, olha, só contrato homens. Veja, não pode haver esse tipo de anúncio. Olha, só contrato uma pessoa até tal idade. Não. Você, quando for fazer, se você for o empregador, ou o empregador vai fazer a seleção, ele vai ter ali na cabeça dele, ele pode ter na cabeça dele a ideia, olha, eu quero contratar uma pessoa mais velha, quero contratar uma pessoa mais nova, mas a ideia principal é que você não pode dizer isso claramente, porque você estaria impingindo, colocando ali um preconceito que a Constituição não autoriza, tá? Então, a ideia qual é? Você não pode ter diferença de salários ou de exercício de funções ou critério de admissão, vou admitir
Qual é o critério? Eu vou admitir só quem for mulher, vou admitir só quem for homem, vou admitir só de uma determinada idade, vou admitir só se a pessoa for branca ou se for preta, ou se for parda, enfim. Qual é a questão? Né? Então vou admitir só se for casada, se for solteira, ou se for solteiro, se for casado. Então isso não pode acontecer, tá? Então é claro que a gente sabe que na prática, infelizmente, isso existe, mas esse é um objetivo a ser perseguido pela Constituição, tá? E claro, quando eu disse que o empregador pode fazer na cabeça dele qualquer tipo de distinção, ele também não deveria fazer, tá? Eu estou só dizendo porque, infelizmente, isso é o que acontece, mas não deveria acontecer, tá? 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, proibição de discriminação com relação a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Até a palavra hoje portador de deficiência, ela por vezes hoje já tem uma outra nomenclatura, pessoa com deficiência. Né? Então, mas também não pode haver essa discriminação de salário. Então se a pessoa, imagine 2 digitadores, mas um está sentado numa cadeira normal e o outro está sentado numa cadeira de rodas, porque tem alguma deficiência física. Então veja, qual é o problema? Né? Os dois estão fazendo a mesma coisa, por que um vai ganhar mais e o outro vai ganhar menos? Né? Então essa é a ideia. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Veja, você não pode também ter distinção veja, quando você está lendo, né, a palavra distinção, a gente poderia aqui ter a ideia de diferenciação, né? Então, estabelecimento de uma diferenciação. Então, proibição de distinção, de diferenciação entre um trabalho manual, um trabalho técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Então, o que acontece dentro de uma empresa, você precisa, claro, ter a ideia de que você deve tratar as pessoas dentro do possível de modo igual. Então você não pode ter todas essas distinções que por vezes infelizmente acontecem, tá? Esse aqui é importante também, esse aqui não cai, esse aqui despenca em concurso. Em proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então esse aqui é a informação A do inciso. Ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de 16. Então qualquer trabalho a menores de 16. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então veja que este inciso aqui tem muita informação. Vamos até colocar ele aqui para baixo. Olha quanta informação aqui. Primeiro, menor de 18 não pode trabalho noturno, perigoso, insalubre. Menor de 16 não pode qualquer trabalho, salvo como aprendiz a partir de 14 anos, tá? Então essa é a ideia. Então existe um programa, existe uma lei do menor aprendiz, tal. Então o empregador precisa seguir isso, tá? Então menor de 18 não pode qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Menor de 16 não pode nenhum tipo de trabalho. E além disso a gente tem a ideia de que a partir de 14 você pode trabalhar como aprendiz, tá? Então essa é a ideia aqui do inciso. A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18, de qualquer trabalho a menores de 16, está aqui, salvo como aprendiz a partir de 14 anos. Isso aqui despenca em concurso. Então você vai ter que guardar? Vai ter que guardar. Então quando é que eu posso trabalhar? Menos de 18 não pode, perigoso, insalubre e noturno. Beleza. Menor de 16 não pode nenhum trabalho, a não ser como aprendiz a partir dos 14. Tá? Essa é a ideia do 33. 34. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício. Então, igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício. O vínculo empregatício aqui, de fato, é o carteira assinada mesmo, tá? Com vínculo empregatício, carteira assinada. Vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? Por exemplo, o cara que trabalha no porto, né? Geralmente os livros de direito colocam o trabalhador do porto, o estivador, como alguém que é um trabalhador avulso, tá? Então essa pessoa também tem direitos
igualdade de direitos. Então, por exemplo, se você fala de hora extra, esse cara avulso vai ter hora extra. Se você fala de adicional noturno, esse cara vai ter adicional noturno e assim por diante, tá? Então essa é a ideia. Amigos, além disso, só para a gente finalizar esse inciso aqui, e no próximo vídeo a gente já começar o artigo 8º, a gente tem um ponto que também é muito importante, e eu vou fazer isso lá na turma de exercícios, essas tabelinhas com muito mais profundidade. Mas eu já quero deixar aqui para você, até para você que não está na turma de exercícios. Deveria estar, hein? O meu número de WhatsApp está aqui embaixo, você deveria entrar lá, R$10 para cada um dos meses de questões. Então R$10 para abril, para maio, para junho, para julho, para agosto. Se você quiser entrar agora e ter as questões de agosto, você paga R$10. Se você quiser as questões anteriores, você vai pagar R$10 para cada uma das séries de questões lá. Eu te mando tudo pelo WhatsApp, as informações, para você fazer o Pix, a transferência, e bem tranquilo, tem muita gente lá. Ó, mais de 200 pessoas já estão lá, só para você ter noção, tá? Então, tô te dando esse toque porque a gente tem realmente centenas, várias centenas de pessoas lá, tá? Então fico muito feliz por todo mundo que está lá, agradeço muito e a gente está fazendo um trabalho realmente muito bom lá. Se você quiser, entre e me manda uma mensagem aqui embaixo, tá? Mas só para a gente terminar aqui, agora tem uma questão importante, ó, trabalhadores domésticos. Então olha o que a Constituição diz, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tais, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. Obrigações tributárias principais e acessórias aqui, o que que é? Pagamento de impostos, você ter um registro disso, você ter uma contabilidade relacionada a isso, você fazer todo o registro disso, ter um livro, enfim, todas essas ideias, né, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos tais, bem como a sua integração à Previdência Social. Então veja só, direitos de trabalhadores domésticos, são esses aqui, os incisos eu já copiei aqui para você, ó. Salário mínimo, irredutibilidade do salário, salvo acordo ou convenção coletiva, salário nunca inferior ao salário mínimo, 13º, proteção do salário, trabalho de 8 horas por dia e 44 semanais, descanso semanal remunerado, hora extra com pelo menos 50% de adicional, férias com adicional de 1/3, licença maternidade e paternidade, aviso prévio, redução dos riscos de trabalho, aposentadoria, acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho, proibição de diferença de salários e de discriminação, proibição de trabalho noturno ao menor de 18 e qualquer trabalho para o menor de 14, salvo na condição de aprendiz, né? Até vamos melhorar aqui, ó, de proibição de trabalho noturno para o menor de 18, noturno perigoso e insalubre, ao menor de 18 e qualquer trabalho para menor de 16, salvo aprendiz a partir de 14, certo? Proteção à despedida arbitrária, seguro-desemprego, FGTS, adicional noturno, salário família, assistência aos filhos de até 5 anos, assistência de creche para a escola, seguro contra acidentes do trabalho. Então, tudo isso aqui está dentro do rol de direitos dos trabalhadores domésticos. Como que você vai guardar isso, né? Porque veja só, eu quero a sua atenção para duas coisas importantes, já estou terminando o vídeo, tá? Duas coisas importantes. A gente pegou lá na parte do artigo 37, 38, 39 e 40 dos servidores públicos, a gente viu lá vários direitos dos servidores públicos que estão no artigo 7º da Constituição. Você deve guardá-los. Além disso, você deve pensar nos direitos dos trabalhadores domésticos. E a lista dos direitos dos trabalhadores domésticos é muito maior, tá? Então o que eu quero que você tenha em mente? Que você faça, que você realmente, e a gente vai fazer isso muito com as questões, a gente vai bater muito em cima de direitos, tanto lá dos servidores públicos, quanto dos direitos aqui dos trabalhadores domésticos, porque várias questões de concurso giram em torno disso, de você saber, de você guardar quais são esses direitos. Então eu acho muito importante. É claro, eu já facilitei aqui para você dizendo quais são, né? Todos eles que estão aqui nos incisos, mas acho muito relevante que você treine isso, que você faça realmente esse treino. E isso aqui é o tipo de coisa que você vai ter que olhar
todos os dias até o dia da sua prova. Eu aconselho que você faça isso. Tá bom, meus amigos? Mas a gente vai parando por aqui. No próximo vídeo a gente vai fazer uma aula um pouco maior, né? A gente fez aí 2 vídeos um pouco menores, a gente vai fazer, o próximo vídeo vai ser um pouco maior para a gente realmente dar uma adiantada aqui na nossa matéria. Eu fico muito feliz por todo mundo que está aqui. Como eu disse, fico muito feliz também por quem está nas turmas de exercício. A gente tem feito um trabalho muito bom lá. As pessoas realmente estão gostando muito do trabalho que é feito. Para você treinar, para você realmente ver como é que isso pode cair, acho muito relevante que você entre lá, até porque o valor é barato. Vamos aqui combinar, cara. Vamos aqui falar a verdade, só entre nós aqui, R$10 não é nada pelo conhecimento que você vai ter lá, que você vai ter agregado para a sua vida, para cada um dos meses que nós já fizemos atividades. R$10 é um valor irrisório, mas é claro, de 10 em 10, de 10 em 10, você ajuda esse professor aqui também. Eu ficaria muito feliz se você pudesse entrar lá e também ficaria muito feliz se você curtisse, compartilhasse, comentasse e deixasse as propagandas deste canal rolarem. E também, se você ainda puder fazer um esforço a mais de clicar nas propagandas, isso me ajudaria muito, você não tem noção de como isso me ajuda. Eu fico muito feliz por estar aqui e, como eu sempre digo, eu adoro estar aqui.